Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje fazemos a nossa oração aqui em Roma, na Basílica de São Paulo Extramuros. É uma das 4 basílicas principais de Roma. Nesta zona foi decapitado São Paulo no ano de 67. E logo começou uma grande devoção ao apóstolo das gentes. Primeiro com uma pequena igreja e mais tarde com esta basílica. Esta basílica onde entrei há pouco é um espaço de oração assim muito luminoso, amplo, tem umas janelas de alabastro e no centro um altar construído sobre o lugar onde está sepultado São Paulo. Ele tinha ascendência romana, era uma pessoa com formação, era formado nas melhores escolas, falava várias línguas. E hoje, na primeira leitura da missa, nos Atos dos Apóstolos, lemos o relato da sua conversão. E, talvez já conhecemos, mas é sempre emocionante voltar a ele. E conta assim: Saulo respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, e foi a Damasco para encontrar homens e mulheres, para os trazer algemados para Jerusalém. Paulo era um defensor convicto, de facto, da lei de Moisés, não é? E aos seus olhos, a doutrina de Cristo era um perigo para o judaísmo. É impressionante ver que ele participa na execução do primeiro mártir, de Santo Estevão. E é impressionante, Jesus, estamos aqui hoje numa igreja que está dedicada a uma pessoa que te perseguiu, que colaborou na morte do primeiro mártir. Mas continuamos com o relato. Ele diz: Estava a caminho e já próximo de Damasco, quando se viu subitamente envolvido por uma imensa luz. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imaginamos esta cena e Caravaggio, num quadro muito conhecido, imagina que Paulo terá caído de um cavalo. A distância de Jerusalém, de onde ele vinha até Damasco, são cerca de 250 quilómetros. E é provável que não tenha vindo a pé. Seja como for, houve um estrondo naquela queda. Ele ia com pressa. E depois Jesus diz-lhe: Ergue-te, entra na cidade e dir-te-ei o que tens de fazer. Pronto, ele depois levantou-se sem ver e Deus acolhe um discípulo, que é Ananias, para lhe impor as mãos e o curar da sua cegueira. Nesse momento recebeu o batismo e conta os Atos dos Apóstolos que imediatamente começou a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Os que o ouviam ficavam estupefactos e diziam: Não era ele que em Jerusalém perseguia aqueles que invocam o nome de Jesus? Impressionante, Senhor. O que nos podes dizer também hoje, aqui nesta basílica tão bonita, sobre esta conversão? Tu, Senhor, chamaste Paulo, temos aqui à nossa frente, e continuas também a chamar muitos outros. Vi outro dia uma estatística no anuário estatística da Igreja, de 2022, que recordava que se converteram ao catolicismo em todo o mundo 2,7 milhões de pessoas. Isto fazendo as contas, como dizia o outro, dá uma conversão, não é? Em todo o mundo a cada 12 segundos. Senhor, tu chamas estas pessoas, não é? Como abriste os olhos também a Paulo. Ele se calhar compreendeu de um modo novo a sua missão e era um conhecedor da Escritura, da lei, dos profetas. E nesse momento terás feito dele um apóstolo capaz de se fazer, dirá ele, não é? Tudo para todos. Obrigado, Jesus, por teres feito de Paulo o apóstolo dos pagãos. E o que é que isto tem a ver comigo, não é? Agora eu, que se calhar estás-me a ouvir e estás dentro do carro, ou no metro, ou na rua, não é? O que é que isto tem a ver comigo? Senhor, eu acho que tu nos queres recordar que seguir-te não é só uma boa ideia, não é? Ou uma nova filosofia ou uma boa moral, não é? Todos os que arrasamos contigo nestes 10 minutos somos cristãos
unicamente porque nos encontramos aqui todos os dias contigo. Nós também queríamos que tu às vezes nos aparecesses, não é? Com estrondo, como apareceste a Paulo. Não é? Se calhar não dava muito jeito que nós ficássemos cegos, mas éramos capazes de gostar daqueles efeitos especiais, tipo o sabre de luz do Darth Vader do Star Wars, não é? Assim, uma luz que nos encandeasse e que mostrasse a tua presença com estrondo. Mas também sabemos, Senhor, que te tocamos todos os dias na missa, não é? Que tocamos, que te tocamos especialmente quando nos limpas na confissão, e que podemos também entrar na tua história quando todos os dias podemos ler a Bíblia. Podemos tocar, Senhor, o teu coração, como tu tocaste o de Paulo, que está aqui à minha frente. E sinto também que tu tocas tantas vezes o nosso. Há um converso ao catolicismo, muito conhecido, chama-se Cardeal Newman. Ele escreveu uma frase que li recentemente que diz: viver é mudar e ser perfeito é mudar muitas vezes. Mudar muitas vezes. Senhor, talvez não me peças hoje uma conversão assim à grande, como a de São Paulo. Pedes-me esses pequenos ajustes, essas pequenas mudanças, que se calhar passam desapercebidas a todos, menos a ti, não é? Aquilo que me aconselharam na última confissão, uma frase de um livro, ou, não sei, um conselho de um amigo. Pensava também que há coisas que tu me pedes e que são mesmo exigentes e que às vezes são para agora, e estava-me a lembrar também tantas pessoas, tantos estudantes universitários que estão agora a começar ou a continuar ou a acabar a sua época de exames. Pedimos agora também por eles todos nestes 10 minutos com Jesus. E finalmente, Senhor, gostava de falar de uma conversão que tu nos pedes todos os dias, a ti e a mim, e que pediste também a Paulo. Paulo não tinha Strava, nem tinha GPS, não tinha nenhuma aplicação para contar os passos, mas os estudiosos dizem-nos que ele percorreu mais ou menos 7.000 quilómetros a pé e escreveu 13 cartas para animar os cristãos de vários sítios, não é? E nós podemos sintetizar estas 13 cartas numa expressão muito conhecida de São Paulo, em que ele dizia, não é? Para mim, viver é Cristo. Para mim, viver é Cristo. Pedimos-te agora a ti, Jesus, e a São Paulo, não é? Que nos dê força para voltar sempre à oração, ao lugar, esse lugar da luz, onde eu me posso converter e ter a força para mudar. De facto, São Paulo dá-nos esperança, não é? Ele também veio de muito longe. Ele estava numa situação com dificuldades, quer dizer, estava tão longe de ti, e tu, de repente, o fizeste teu apóstolo, tão próximo de ti. Uma pessoa capaz de dizer, para mim, viver é Cristo. A cada 12 segundos dá-se uma nova conversão. Pensava Jesus também eu que tenho tantos amigos e familiares que precisam desta luz. Quero agora pedir por eles, mas quero também aprender a tratá-los muito bem, com carinho, como tu o farias. E pedir-lhes que essas pessoas que conheço, que às vezes estão longe de ti, no trabalho, na família, nos amigos, possam ser também eles Paulos do século XXI, como aquele que temos aqui à nossa frente. E pedimos também ajuda a São Paulo para que muitas pessoas possam seguir o seu caminho. Termina hoje aqui uma semana de oração pela unidade dos cristãos. Aqui a este lugar, esta basílica, virá o Papa Francisco mais logo para rezar a oração das vésperas. Podemos agora também pedir pelo Papa e pelos seus colaboradores, para que sejam fiéis como Paulo. E pensava, para terminar, que no que nos dizem também os Atos dos Apóstolos, que diziam que todos se entregavam assiduamente à oração com Maria. E também estaria Paulo. Minha mãe, tu também pudeste dizer, para mim viver é Cristo. Ajuda-nos a rezar todos os dias com a tua ajuda. E recebe também com carinho, debaixo do teu manto, com todas essas pessoas que se convertem todos os dias, de 12 em 12 segundos. E que nestes 10 minutos foram 50 pessoas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste esta meditação.
Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.